Se tem um tema que você deve ter ouvido falar nos últimos anos de uma forma exaustiva na televisão e através das grandes operações, é a palavra prisão preventiva. Não deve ter ouvido? Ouviu, né? Veja, a prisão preventiva ela é muito falada. Eu acho que desde que começou o Mensalão em 2005, depois seguidas de outras grandes operações da Polícia Federal, falar em prisão preventiva é quase que uma rotina da mídia. Mas você sabe o que é prisão preventiva? Você sabe a diferença entre prisão preventiva e outros tipos de prisão? Quer saber mais? Anota aí. A regra no Brasil é o que a doutrina, ou seja, as pessoas que escrevem sobre o direito, chamam de prisão-pena. O que é prisão-pena? Prisão-pena é aquela prisão que vem em decorrência da pena definitiva aplicada contra aquela pessoa que estava sendo acusada e agora é uma pessoa condenada. Significa que a pessoa fez uso de todos os recursos disponíveis na lei para se defender. Ela apresentou a defesa através de advogado, uma defesa técnica. Ela apresentou os documentos que ela achava, até filmagens. Arrolou testemunhas para depor em seu favor, enfim. Ela apresentou recursos e todos os recursos disponíveis e cabíveis foram julgados e mesmo assim foi mantida a condenação. Que nesse caso nós estamos falando de uma condenação à pena de prisão. Muito bem. Então, quando isso acontecer, no processo será feita uma certidão, ou seja, uma comprovação, escrito que transitou em julgado. O que significa isso? Significa que oficialmente todos os recursos que poderiam ser usados já foram usados. E agora não mais tem qualquer possibilidade, não há mais qualquer possibilidade de apresentar recurso. E agora a pessoa vai ter que cumprir a pena. E aí, se a pena for de prisão, ela será presa. Será expedido um mandado de prisão, assinado pelo juiz. Ou seja, um documento que fala: eu, juiz de direito João da Silva, fulano de tal, estou determinando que seja cumprida a prisão contra fulano, ciclano ou beltrano por decisão definitiva, irrecorrível, contra determinada pessoa. Entenderam? Muito bem. Lembrando, como eu falei nos vídeos anteriores com vocês, que para processar alguém, para que alguém seja processado, é necessário que haja prova da materialidade, lembram disso? Que é aquela questão concreta do crime. E indícios de autoria, indícios suficientes de autoria. Ou seja, existe um crime e existem indícios fortes que determinada pessoa suspeita ela realmente tenha participado daquele crime, que ela tenha praticado aquele crime, de qualquer forma concorrido com ele. Ok? Esses dois elementos são indispensáveis. E quando não estão presentes de pronto, como eu também falei no vídeo a respeito da prisão em flagrante, lembra que eu falei? Flagrante, quando a pessoa é surpreendida praticando o crime. Ora, se ela foi surpreendida praticando o crime, a autoria já é indubitável, não tem como se duvidar da autoria. A pessoa está ali praticamente, como se diz no ditado popular, foi pego, abre aspas, com a boca na botija, não é assim? Ela foi pega ali fazendo o crime, não tem como falar que não é ela. Então, a autoria ela é certa e a materialidade também, porque o crime está ali escancarado. Então, existe a materialidade e o indício de autoria. Quando não acontecer isso e o promotor não tiver elementos para oferecer a denúncia na ação penal pública, incondicionada, evidentemente. Então, o inquérito policial, que eu também falei em outro vídeo, que vai ser presidido pelo delegado de polícia, ele vai colher esses elementos. Muito bem. Feita essa retrospectiva para que vocês lembrem do procedimento até a sentença definitiva que vai decretar a prisão contra alguém, vamos falar do nosso assunto principal hoje, que é a prisão preventiva. Oscar, se a pena, via de regra no Brasil, só pode ser aplicada com alguém, contra alguém que já tenha sido condenado, contra alguém que realmente a justiça já demonstrou, já deixou ele se defender, já permitiu que ele se defendesse de todas as formas e mesmo assim manteve a condenação, por que muitas pessoas são presas antes da sentença? E aí nós vamos falar hoje da prisão preventiva. Veja, o artigo 312 do Código de Processo Penal, ele traz ali a possibilidade da pessoa acusada, do suspeito, ser preso
preventivamente. Bom, como a própria palavra diz, se é preventivo, tem um caráter de prevenção. A intenção é evitar que algo venha acontecer, não é isso? Quando você na sua casa, por exemplo, coloca ali aquelas lixas na sua escada, que é escorregadia, ninguém caiu ainda, mas você não vai esperar alguém cair, não é isso? Você vai colocar as lixas para que as pessoas se previnam. Você vai colocar um corrimão na escada, por quê? Preventivo, não é isso? Você não quer que ninguém chegue a cair para você tomar uma providência. Aquelas questões de segurança têm caráter preventivo, não é? Então pense bem sobre a palavra preventivo. A prisão preventiva é uma prisão que, na verdade, significa o seguinte. É como se a lei falasse, olha, de verdade, na real, a gente só pode prender alguém quando está condenado. Mas existem algumas situações que nós precisamos prevenir. Existem algumas situações, e a lei traz quais são essas condições, quais são essas situações, nos quais é necessário, por outras questões maiores, que o indivíduo, apesar de não condenado, fique preso durante o processo ou mesmo durante a investigação. Então a lei diz ali, tá certo? No artigo 311 do Código de Processo Penal, um pouco antes do que nós vamos falar hoje, que o juiz pode decretar de ofício. O que significa isso? O juiz, na prisão preventiva, não precisa ser provocado. Então, não é necessário, obrigatoriamente, que o promotor de justiça requeira a prisão preventiva do suspeito. Não é necessário, obrigatoriamente, que o delegado de polícia faça uma representação dizendo: eu, delegado de polícia, pelos motivos X, Y e Z, entendo que é caso de prisão preventiva, e aí ele envia ao juiz para a decisão. E não é necessário, obrigatoriamente também, que o querelante, ou seja, nas ações penais privadas, né, aquelas nas quais a vítima processa por conta própria o suspeito ou o ofensor, né? E, enfim, não é necessário que haja qualquer tipo de provocação. E em quais fases pode haver a prisão preventiva? Tanto no inquérito, ou seja, antes de iniciar o processo criminal, o processo penal propriamente dito, antes da propositura de uma ação penal, onde a pessoa vai ser formalmente acusada. No inquérito é possível a prisão preventiva? Sim. Se na fase de investigação já é possível, a lei já permite prender alguém preventivamente, quanto mais durante o processo. Oscar, é só ter vontade de prender que pode prender? Não, evidentemente que não. Justamente por conta dessa questão constitucional, que somente impôs à pessoa uma prisão após sua condenação definitiva, que a lei, ao autorizar a prisão preventiva, que é chamado de prisão cautelar. Lembrando que existem as prisões cautelares, como um gênero, imagine um balãozinho aqui. O gênero, prisões cautelares. Cautelares também lembra de cautela, lembra disso? Estou tomando uma cautela, estou fazendo algo antes de acontecer por cautela. Não é assim que você fala? Então veja, existe um balãozinho escrito prisões cautelares, dos quais existem espécies. Prisão preventiva e prisão temporária, que nós falaremos no próximo vídeo. Veja, quais são esses requisitos trazidos na lei? Voltando ao artigo 312 do Código de Processo Penal. A primeira justificativa, a primeira possibilidade que o juiz tem para fundamentar a prisão preventiva, ou seja, o juiz não pode sair prendendo preventivamente. É como se a lei falasse: olha, juiz, você só pode mandar prender alguém quando essa pessoa estiver condenada. Mas se você fizer, se Vossa Excelência assim decidir, então terá que ser fundamentado e enquadrado, encaixado em uma dessas possibilidades. A primeira delas é garantia da ordem pública. Veja, esse termo é um pouco amplo. Esse termo ele já foi muito confundido nos entendimentos. E eu gosto sempre de trazer, quando eu falo dessa matéria, os ensinamentos de um doutrinador que eu gosto muito e sempre sigo, inclusive quando eu ministro aulas, normalmente é a doutrina que eu sigo, que é do professor Guilherme de Souza Nutti, que, além de ser um excelente professor e doutrinador, é desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. E ele traz ali uma questão muito interessante, que ele fala: não se deve confundir
garantia da ordem pública com repercussão pública, com estardalhaço feito pela mídia. Vou dar um exemplo bem polêmico aqui, mas eu não quero entrar nele profundamente. Lembra do caso dos Nardoni? Bom, é um caso triste, terrível. Uma criança foi morta e, pelo que ficou comprovado, foi morta pelos próprios, pelo pai e pela madrasta. Terrível a situação, né? Foi jogada com vida, enfim. Isso não se discute. Mas o fato é que, desde que eles foram citados como suspeito, a mídia praticamente já decidiu o futuro deles. Vejam, já nessa fase, a mídia tinha dado uma atenção tão exacerbada, como em outros casos e tudo mais, nos quais, assim, ficaria difícil a produção de qualquer outra prova. Então, veja, não é toda vez que a mídia dá uma atenção exacerbada a uma situação que a ordem pública está abalada. Não, na verdade, notoriedade pública é diferente. Eu acho muito importante a gente sempre diferenciar isso. Bom, voltando a essa questão, nós falamos de garantia da ordem pública quando a pessoa, o crime, a situação pessoal daquele indivíduo coloca em risco toda uma coletividade, não somente uma pessoa. Vou dar um exemplo, que inclusive é muito comum nas fundamentações da prisão preventiva contra acusados de tráfico de drogas. Esse é padrão. Se você atua no direito, seja advogando, se você é juiz, se você é promotor, enfim, se você é cartorário, se você é serventuário, você já vai lembrar dessa frase que eu vou dizer. Normalmente, o juiz, ao decretar a prisão preventiva, ele diz: ademais, abre aspas, ademais, a prisão preventiva, ela busca acautelar para que novos crimes não venham a ser cometidos. E o tráfico de drogas, além de ser um crime grave, equiparado a crimes hediondos, ele fomenta outros crimes. O tráfico de drogas, ele, além de fazer mal à sociedade pela própria disponibilização do entorpecente, que acabam com várias famílias, onde as pessoas acabam se viciando de tal forma que deixam suas famílias, vão morar nas ruas, ele ainda acaba aumentando o índice de roubo, de vários outros furtos e vários outros crimes, aliás, que são praticados pelos viciados para manter o vício da droga. Então, por esse motivo, a garantia da ordem pública está abalada. Perceberam? Não existe ali um indivíduo definido que venha a ser vítima do tráfico de drogas. Mas a coletividade, uma vez constatado que aquele indivíduo, por várias denúncias, foi tido como um grande traficante, uma pessoa que impõe ali uma situação violenta e vem a premir aquela comunidade, evidente que a ordem pública está prejudicada. Ok? A segunda justificativa, na qual o juiz pode decretar a prisão preventiva contra o indivíduo, é para a garantia da ordem econômica. Bom, pelo próprio nome vocês já imaginam. A economia popular, ela acaba se tornando em risco. Imaginemos, por exemplo, que o indivíduo começa a transmitir, repassar cédulas falsas. Isso é um crime recorrente. As pessoas começam a prejudicar o comércio local. Imaginemos, por exemplo, uma cidade onde o comércio é extremamente restrito e começam ali num grande polo de vendas, de restaurantes, todas as semanas um prejuízo indescritível, indecifrável, vindo do recebimento dos valores através de notas falsas. Concordam que a ordem econômica ela fica prejudicada? Sim ou não? Sim. Nesse caso, talvez não somente a ordem econômica, mas a garantia da ordem pública. Oscar, pode haver dois motivos? Claro, pode sim. Pode existir todos que nós vamos falar hoje? Pode. O segundo exemplo que eu quero falar. Imagine na questão da ordem econômica. Uma pirâmide financeira. Você começa a investir dinheiro num determinado local, achando que é uma corretora séria de investimentos, né? Como muitos aí fazem propagandas cada vez mais, investimentos, com um retorno, muitas vezes, atrativos. As pessoas vão e acabam, muitas vezes, vendendo seus próprios patrimônios com a intenção de ter uma renda fixa, um patrimônio sólido ali, construído para que haja uma rentabilidade e uma segurança financeira. E quando
se constata, essas pessoas, na verdade, não tinham lastro legal algum, elas somem com o dinheiro das pessoas, e elas acabam enriquecendo indevidamente. Vejam, a ordem econômica também fica prejudicada. Até porque as atividades bancárias são exclusivas dos bancos, são reguladas pelo Banco Central e não podem ser exercidas por particulares. Terceira possibilidade que a lei autoriza a prisão preventiva. Qual que é? Conveniência da instrução criminal. Conveniência da instrução criminal. O que significa isso? Significa que muitas vezes a pessoa está solta, mas ela está atrapalhando o processo. Imagine, por exemplo, que alguém está sendo processado criminalmente e está solto. E ele começa o quê? Sumir com provas. É por isso que nas grandes operações, por exemplo, na Lava Jato, no Mensalão e grandes operações, normalmente, quanto mais influentes são as pessoas, e se elas começam a se utilizar da influência por serem detentores de cargo público, ocupantes de grandes cargos públicos, e começam a usar a influência para intimidar pessoas, para constranger pessoas, para desaparecer com provas. Percebe que a instrução criminal, ou seja, o processo criminal vai ficar prejudicado? Sim. Então, nesse caso, o juiz, seja a pedido do Ministério Público, da autoridade policial, não importa, ou mesmo de ofício, por conta própria, ele fala, esse processo vai acabar sendo prejudicado se nós deixarmos essa pessoa solta. E a terceira e última possibilidade é o quê? Para a garantia da aplicação da lei penal. Suponhamos, por exemplo, que a pessoa não tem um lar, não tem uma residência fixa, não apresente nenhum comprovante, nenhuma comprovação de que ele pode ser localizado a qualquer momento. Ou então, o indivíduo é preso por um crime grave, aqui no estado de São Paulo, se constata que, na verdade, toda a família dele, em local incerto e não sabido, no estado de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, e para lá ele pode, a qualquer momento, se evadir e nunca mais ser localizado. E mesmo que ele seja condenado, a aplicação da lei penal vai ficar prejudicada. Ou seja, a pessoa é condenada, mas nunca é localizada para cumprir a pena. Então, para assegurar a aplicação da lei penal, o juiz fala, eu vou prevenir, eu vou decretar a prisão preventiva. Recapitulando, para que você possa gravar, quais são as possibilidades para a decretação da prisão preventiva? Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e, por fim, para assegurar a aplicação da lei penal. Espero que vocês tenham gostado. Quero pedir para vocês que vocês se inscrevam no nosso canal, que vocês apertem o sininho, porque quando você aperta o sininho, você recebe as notificações, estarão sempre atualizados das nossas postagens diárias às 20 horas, todos os dias no nosso canal do YouTube. E terceiro, quero que vocês também apertem o joinha, para você ficar lá, mostrar para nós se você tem gostado do nosso desempenho e para que vocês possam indicar os amigos. Tem também as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook e nosso canal no YouTube. Estamos à disposição. Valeu, até a próxima.